Olá, segundo ano. Na nossa aula de hoje de português, nós vamos trabalhar na página 64. São questões sobre essa entrevista que o escritor Cláudio Fragata deu ao repórter mirim Maurício A, de 8 anos. Vamos relembrar? Então, ele venceu um prêmio chamado Prêmio Jabuti. Por quê? Porque em 2013, ele escreveu o livro Alfabeto Escalafobético, que é um alfabeto esquisito, divertido, que conta sobre um animal, né? A cada letra representa um animal em forma de texto e também de imagem. Por exemplo, a letra E tem uma tromba saindo dele. Ele atualmente está escrevendo o livro A África que Você Fala. Ele conta que o passatempo, a diversão preferida dele quando era criança era brincar com brinquedos e que ele tinha muitos bichos de brinquedos, né? O que mais que nós podemos destacar? Qual dos livros que ele já escreveu que é o favorito dele? João, Joãozinho, Joãozito. E qual foi o primeiro livro que Cláudio Fragata escreveu? As Filhas da Gata Alice moram aqui. Então, agora, nas páginas 64 e 65, nós vamos responder as questões sobre essa entrevista. Número 7. Por que motivo Cláudio Fragata foi entrevistado? Ele foi entrevistado por quê? Porque ele ganhou o prêmio Jabuti. Muito bem. Número 8. Qual é o assunto principal das perguntas do entrevistado? O que é perguntado constantemente em quase todas as perguntas a ele? Qual que é o assunto? O que ele escreve? Livros, né? Então, o assunto principal é livros. Por quê? Porque ele é um escritor. Número 9. Qual livro de Cláudio ganhou o prêmio Jabuti e qual é o assunto? Foi o alfabeto escalafobético. E qual que é o assunto? O assunto é um livro sobre o alfabeto, mas de forma divertida, de forma esquisita, né? Questão número 10, segundo ano. Depois do alfabeto escalafobético, que livro de Cláudio Fragata deverá ser publicado? No texto fala que é o livro A África que Você Fala. Qualquer dúvida, vocês voltem lá. Número 11, agora na página 65. Observe a capa do livro de Cláudio Fragata que ganhou o prêmio Jabuti. Alfabeto escalafobético. Olhem só que legal. Um abecedário poético, premiado pelo prêmio Jabuti. Copie o trecho da entrevista em que o entrevistador pede a Cláudio que fale sobre esse livro. Copiem lá da entrevista quando o Maurício, o repórter mirim, pergunta, né, para o entrevistador e pede para ele contar sobre esse livro. Copiem o trecho que fala isso. Letra B. O subtítulo do livro é... Então, o título é o alfabeto escalafobético e o subtítulo é um título que vem abaixo do título principal. Aqui, no caso, é um abecedário poético. Então, na letrinha B, o subtítulo do livro é um abecedário poético. O que é um abecedário? Abecedário é a mesma coisa que alfabeto. Então, abecedário é sinônimo de alfabeto, certo? Na letrinha C, na entrevista, Cláudio diz que fez um livro com um alfabeto diferente, pois ele usou a poesia visual. Desenhe uma das letras do alfabeto, assim como o autor fez, com a letrinha E de elefante. Ao desenhar uma tromba saindo dele, vocês vão desenhar a letrinha E de elefante e vão desenhar uma tromba de elefante saindo dessa letra.